Agora vamos para a lição de hoje, está no nosso site ongraça.com, a respeito do Salmo 58, versículo 3, quando ele diz: só proferem mentiras, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. O ser humano já nasce separado de Deus. Essa verdade ocorre com todos, independente da condição social dos pais, da terra onde nasceu ou de qualquer outra razão. Por causa da transgressão de Adão, o ser humano é gerado em pecado. No entanto, quando a pessoa ouve a palavra e aceita Jesus como seu Salvador, passa a ser filho de Deus. João 1,12. Assim sendo, o pecado deixa de ser seu Senhor e o indivíduo é recriado em Cristo. Aí nós temos que entender isso. O Paulo fala aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. E o que o missionário explica aqui na lição. Romanos 5,12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ele diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O que é a morte? Separação de Deus. Então, a morte passou a todos os homens, essa natureza da separação. Por isso que a criança mente. Você não precisa, meu filho não mente, não faça isso. A Bíblia diz: ensina o caminho ao pequenino, quando ele crescer não vai se desviar dele. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, ela mente. Você tem que ensinar ela a não mentir, não é verdade? Filhinho, você é de Deus, você é de Jesus, nós somos de Jesus, não pode mentir, a mentira é do diabo. Você vai ensinando a criança, aí ela vai crescendo com a verdade, aí ela aceita Jesus, se torna filha de Deus. Mas todos pecaram, todos nasceram já separados de Deus. Quando aceitam Jesus, a pessoa então é recriada em Cristo, como Paulo fala aos Romanos 2, capítulo 5, versículo 17, na segunda carta aos Coríntios. Voltando, o primeiro momento em que a pessoa ouve a pregação da palavra é da maior importância, porque naquele instante ela pode ser livre da condenação ou assumir a sua impiedade. O pregador deve estar na presença divina e cheio do Espírito. Com isso, ele será usado como instrumento santo nas mãos do Altíssimo, e os que lhe derem ouvidos serão salvos. Porém, aqueles que recusam obedecer ao toque do Santo Espírito continuarão perdidos. Quantas vezes nós ouvimos a palavra e não aceitamos? Todos nós aqui, creio, nós protelamos a salvação. Quantas vezes Deus falava conosco, uma conversa com um amigo, vinha um toque, até entramos numa igreja. Eu lembro que eu entrava na igreja, mas não ouvia nada, estava totalmente desligado, até o dia que eu aceitei aquele toque de Deus, como você também. Aquele toque era a ação do Espírito Santo. Você abriu o coração, recebeu a palavra, naquela hora a salvação entrou na sua vida. Temos de estar em santidade para que a nossa madre, a unção de gerar filhos, a fim de que Deus opere, nos dê muitos filhos para o Senhor. Agora, se a pessoa estiver em pecado, por mais que se esforce, não conseguirá produzir nenhum rebento para Deus. Ela só conseguirá alguns prosélitos religiosos, os quais não são gerados em Cristo. Esses já nascem ímpios. Os que estão em santidade serão os únicos a serem salvos. Verdade. Cabrito gera cabrito, né? Ovelha gera ovelha. Você tem que nascer de novo para gerar filhos. A pessoa pode ser salva não pela sua pregação, pela sua palavra, mas simplesmente pela palavra, entenda bem, que entrou no coração dela, mas não a sua, porque isso é importante você saber. Nós devemos estar na presença de Deus preparados para sermos usados pelo Senhor a qualquer momento. Bem, os erros de qualquer pessoa, os erros que qualquer pessoa comete mostram que ela é ímpia, quer dizer, não tem respeito pela palavra ainda. A palavra diz que de uma fonte de água doce jamais será alguém perdido. Já da mesma forma, de uma fonte de água salobra, amarga, jamais será alguém salvo. Esse é o Tiago que fala no capítulo 3, no versículo 11. O instrumento tem de ser santo, a fim de que o Senhor possa usá-lo para a sua glória. O que está em pecado fará um bem a si mesmo, se buscar a Deus, o perdão, e for purificado. Do contrário, trabalhará à toa. Tanto que Jesus falou o quê, pessoal? Mas, Senhor, no teu nome expulsei demônios, no teu nome eu fiz maravilhas. E Jesus dirá o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, nunca vos conheci. Então nós devemos prestar atenção. Uma vez eu estava conversando com o pastor lá, que era do Peru, o Messias, ele falou uma coisa que eu peguei. Ele fala aquela frase: usado não é aprovado. Você tem que ser aprovado por Deus, porque você pode até levar salvação, a palavra da salvação, não a sua palavra, mas você não vai ser salvo.
E isso é perigoso. Então, muita gente se engana, às vezes, por ter uma vida aparentemente até usada por Deus, e achando que aquela pessoa, que Deus entende os erros dela, porque, mais ou menos assim, do jeito que eu sou, Deus me usa. Não entra nessa. Deus não pode, de maneira alguma. Ele diz, não se coloca o vinho novo no odre velho. Então, não existe isso. Você tem que nascer de novo, não se engane. Toda pessoa tem que ter uma experiência pessoal, única, íntima com Deus. Receber Jesus, a salvação, ela é pessoal. Você pode orar pelo seu marido, pela sua esposa, santificá-la em oração, mas tem uma hora que ele terá que falar, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Eu te aceito como Salvador da minha vida, como Senhor da minha vida. E às vezes nós estamos na igreja e as pessoas que estão ao nosso lado não estão sendo salvas porque nós mesmos ainda não fomos salvos. Tem que verificar. Eu sou de Deus. Quem é de Deus não consegue viver na prática do pecado. Pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. Nós não devemos de pecar. Mas se a pessoa peca, ela não aguenta um minuto no pecado. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas a pessoa que vive no pecado é que ela não tá ligada com Deus. E isso atrapalha não só a salvação dela, como a salvação das pessoas que estão ao seu redor. Porque ela não vai conseguir levá-las para Cristo. É perigoso isso. Bem, continuando, da boca de quem vive pecando nunca sairá a verdade. É possível que o indivíduo tenha decorado parte das escrituras que falam sobre a ação divina e seja um artista. A palavra aqui é hipócrita, hein? Um perito em provocar emoções na congregação. No entanto, isso não significa que Deus está operando por intermédio dele. Pode ser até a fé da pessoa, mas não dele. Olha, eu poderia parar aqui, pessoal, e contar casos e causos, né? Que você ficaria de boca aberta. De pessoa que dava verdadeiro show. Sabe o que é show mesmo? Na hora de expulsar demônios, principalmente. Demônio, fica de joelho, fica de pé. Eu não gosto desse homem branco que está perto de você. Viu, pessoal? Olha quem está falando aqui, tem um homem branco. O diabo é mentiroso, irmão. Sempre ficar acreditando no demônio, mas aí a pessoa se ilude, e ele sabe que está no pecado, mas ele também se ilude, porque ele acha que do jeito que ele é, Deus usa. Eu poderia então citar casos que já vi, e depois se descobrir que aquela pessoa estava tão longe de Deus, mas muito longe de Deus mesmo, fazendo coisas horríveis. Por quê? Pastor, já é a fé da pessoa. Quantas vezes Jesus disse, a tua fé te salvou? Quer dizer, ele decorou a escritura, passou, mas não é por intermédio dele, é a palavra e a própria pessoa que tem a fé dela, que recebeu no coração. Bem, voltando aqui. As pessoas se emocionam até ao tomarem conhecimento de uma maldade feita a dois desequilibrados que se deram ao pecado e por isso foram maltratados, né? Acho que eu pulei aqui, não, deixa eu ver, tá certo, não, Deus está aprendendo, isso mesmo. Agora o parágrafo penúltimo. Os que nascem de novo e vivem na presença de Deus, sabem que da boca deles não sairá mentira. Essas pessoas podem ser levadas pelo inimigo até a fronteira do pecado. A tentação vem para todos, mas ele para. Mas ao sentir o toque divino, darão meia volta e não cairão. Muitas vezes é dura a prova que alguns salvos têm de enfrentar. Porém, se tiverem temor de Deus, irão esforçar-se para não consumar a tentação. Responda de todo o seu coração, que tipo de crente você é. Você tem que se examinar. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A mensagem que eu dei esses dias, eu estou voltando aqui, que o missionário deu até em Belo Horizonte, é 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Olha o que Paulo falei, eu dei essa mensagem ontem à noite lá no Rocha d'Águia. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Ele diz assim, versículo 2, desculpa, depois eu chego no 5. 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. É uma coisa séria que ele está falando aqui para nós. Isso eu preguei ontem à noite. Nós temos que a nossa consciência vai dizer, eu prego a verdade, eu vivo a verdade? Não, tem que falar a verdade. Paulo diz mais ainda, deixa eu ver essa parte para outra hora. Vamos aqui na primeira carta, capítulo 11, versículo 28. Primeira carta aos Coríntios, 11, 28.
Paulo dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O homem tem que se examinar a si mesmo. Eu tô andando, não, você realmente, irmão, eu sou tentado, tenho sido muito tentado, mas na hora eu acordo e disse: misericórdia, você sabe onde tem ido. Não, eu tenho consumado. Você não está na presença de Deus. Ou você já está desviado, ou nunca teve um encontro com Jesus, que eu falei lá atrás. É impossível quem está com Cristo viver em pecado. Ele não pode. E se ceder, ele se sente a pessoa mais miserável do mundo. Ele não vê a hora, como Pedro, quando veio a notícia que Jesus ressuscitou, ele correu com João até o túmulo para ver lá realmente. O João era mais jovem, chegou primeiro, mas o Pedro foi correndo. Ele queria encontrar o seu Senhor, encontrar o seu Salvador, para se redimir daquela culpa dele que ele tinha feito, que de negar Jesus 3 vezes. Então ele correu. A pessoa que comete um erro, ela corre para os braços, ela quer encontrar Jesus, Senhor, ela não vê a hora de estar na presença de Deus. Ô Jesus, quero sentir a presença de Deus novamente. Quer dizer, como ele queria ver Jesus, nós queremos sentir a presença dele novamente. Jesus, eu errei, eu não agi como homem de Deus, como mulher de Deus, só tem misericórdia de mim. O bom é que você, a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Meu irmão, é muito sério o mundo espiritual. Depois Deus não vai poder te ouvir. Você vai ser envergonhado, vai orar, mas não tem resposta. Está orando. Cadê o Deus da Bíblia? Cadê o seu Deus? Tentação vem, lutas vem, adversidades vem. Quantas vezes você não sabe que o pregador, ele está pregando, está numa luta, batalha, mas ele está na fé, está ali no nome de Jesus, na palavra de Deus. É que eu digo assim: eu não prego a minha vida, eu luto para viver o que prego para vocês. Então, às vezes aquele irmãozinho tão dedicado, aquela irmã tão consagrada, aquela irmã está numa luta muito grande, mas está na fé. Não está na fé, não retrocede de maneira alguma. Às vezes é doença que tenta entrar, é problema no lar, às vezes no próprio ministério tem luta, mas ele permanece inabalável na presença do Todo-Poderoso. É bom estar na presença de Deus. Bem, terminando, hein? Cuidado, o inimigo é capaz de fazê-lo sentir que no seu caso não há problema em errar. O seu caso é especial. Deus entende, Deus não entende pecado. Eu sempre digo: Deus não faz acepção de pessoas, tanto para um lado como para o outro. Não entendi, pastor. Quando Deus não faz acepção de pessoas, verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vai abrir uma exceção para um adúltero. Não, esse adúltero aqui é especial porque ele trabalhou muito no meu reino, porque ele pregou muito o evangelho, ele evangelizava muito, ele era um bom dizimista, ele ajudava muito a igreja, e para ele eu vou abrir. Não, a alma que pecar, essa morrerá. E o Ezequiel, escrevendo no capítulo 18, versículo 24, ele diz: toda a justiça do homem não apaga a sua iniquidade. Toda a justiça do homem não apaga a sua iniquidade. O que é isso? Tudo que o homem fez de bom pela obra de Deus, pela humanidade até mesmo, não vai apagar. E, meu irmão, tem gente que faz um trabalho social, mas tremendo. É aquela pessoa que tem, olha, mas um trabalho social tremendo mesmo. E aquela pessoa tem vamos dizer assim, os aplausos da sociedade. É muito bonito o que ela faz mesmo, mas isso não lhe garante a salvação. Se ele for um mentiroso, for um adulto, se não nasceu de novo, ele não vai entrar. E isso pode estar acontecendo na igreja. A pessoa acha que por ela estar visitando os enfermos, está lá expulsando os demônios, fazendo a obra de Deus, Deus entende o erro dela, que o erro dela é compreensível, vai perder. Mas, Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas, eu profetizei em teu nome. Já não disse: mentira, você não profetizou em meu nome. Não, nem discutiu. Vai embora, você que pratica iniquidade. Então, abra os teus olhos, não viva na presença de Deus, não tendo que se envergonhar até o final, para receber a coroa da vida. Terminando, pois Deus entende seu problema. Se você não quer ser considerado pecador e por isso ser afastado do Senhor, não deixe a mentira tomar conta do seu coração. O Onipotente o ama e quer livrá-lo da condenação eterna. No entanto, compete a você aceitar a oferta dele. Em Cristo, com amor, deixa essa mensagem o missionário R.R. Soares. É para nós, irmão, é para vivermos, mas assumirmos aquilo ali. Deus, eu quero santidade. Deus, olha para mim. Logo no início da oração, eu falei: Deus, arranca de nós o que não provém de ti. Não é só do corpo, não, porque ninguém quer doença, não é verdade? Ninguém quer enfermidade, mas tira os desejos da carne que atrapalham a comunhão com Deus. Tira aquela coisa da alma, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio, aquela insegurança, aquela perturbação, em nome de Jesus. Há
alma, quer dizer, da mente, tem que sair em nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração em duas partes. A primeira, se examine. Jesus, eu quero santidade, eu quero morar no céu, Jesus. Se tem alguma coisa atrapalhando eu morar no céu, o Senhor tira de mim, eu não quero, eu renuncio. O Senhor pode mostrar que eu renuncio. Aí depois nós vamos para a oração de cura e libertação. Fiquem de pé, por favor.